Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre um artigo muito legal, a nicotinamida mononucleotídeo e cabelo. Esse artigo foi um artigo utilizando o suplemento oral de nicotinamida mononucleotídeo na melhora de qualidade do cabelo, percepção subjetiva da aparência do cabelo em meninas de meia idade, ou seja, meninas as quais não entraram na menopausa, então não tem aquela oscilação hormonal. Você pode estar se perguntando por que a nicotinamida mononucleotídeo. Bom, em determinados momentos da nossa vida, né, a conversão de nicotinamida para nicotinamida adenina dinucleotídeo, ou nicotinamida adenina dinucleotídeo na forma fosfatada, ela pode diminuir e muitas vezes a gente nunca tem certeza da demanda metabólica e da nossa realidade. Um exemplo interessante com relação à vitamina B3, que gera o NAD, né, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é que toda vez que nós inflamamos, toda vez que nós ficamos estressados, nós aumentamos a nossa produção endógena. Sim, a nicotinamida talvez um dia perca esse rótulo de vitamina, porque você produz ela no seu corpo, né? Você produz, só que você gasta um aminoácido muito importante para você, que é o L-triptofano. E você produz na razão de 60:1, né? De triptofano para nicotinamida, ou seja, 60 gramas de triptofano dá 1 grama de nicotinamida, ou seja, é uma conversão que, tipo assim, gasta muito, né? Mas o fato é que toda vez que você inflama, toda vez que você estressa, você gera nicotinamida. Para quê? Para fazer o NAD e para fazer o NAD-PH. O importante dessa linha metabólica é que o NAD, né, ela é muito importante para o metabolismo da mitocôndria, também no metabolismo glicolítico anaeróbio, né? Também é muito importante nos enzimas da detoxificação. O enzima CYP450 utiliza o NAD-PH para oxidar moléculas, né? É fundamental no metabolismo oxidativo e é importante na regeneração do DNA, né? Então você pensa assim, poxa, então eu faço exatamente para fazer uma espécie de correção metabólica, pelo menos parece que nosso caminho bioquímico é para isso, né? Então toda vez que eu inflamo, eu estresso, eu faço o NAD no meu corpo, né? E a nossa capacidade de fazer NAD vai caindo com o tempo. A dúvida básica é, né, quando que ele começa a cair? Essa é a pergunta sempre que eu tenho, porque quando a gente olha o processo de envelhecimento, eu estudo envelhecimento desde a década de 1980, quando você envelhece, os produtos que você produz, né, geralmente caem. Por exemplo, você produz menos ibosídeo, você produz menos coenzima Q10, você produz menos NAD, mas você também produz menos NRF2, que é um fator de transição importante. Você produz menos hormônios, né, e bem imediatamente. Quando você olha o hormônio, nos estudos que a gente vê, né, a queda da produção de hormônios começa tipo imediatamente depois que você tem que a menina tem a menarca e que o homem tem a maturação sexual, né? Então, quando começa a cair os hormônios com 20 anos, por exemplo, já começa a ter uma queda. Só que essa queda não é perceptível. Agora você imagina assim, quando é que minha capacidade celular de produzir NAD cai, né? A gente não tem essa ideia ainda, mas esse trabalho foi feito no Japão, né? Eles pegaram e suplementaram 500 miligramas de nicotinamida mononucleotídeo, que é um produto que já é quase a coenzima pronta, né? E avaliaram o cabelo dos pacientes, né? A nicotinamida mononucleotídeo é um precursor direto do NAD, NAD+, né? E ele é importante para o metabolismo celular e também é considerado uma molécula anti-envelhecimento. E tem sido estudado muito o papel da nicotinamida, né? E também da nicotinamida mononucleotídeo na pele, particularmente no envelhecimento da pele. E a nicotinamida mononucleotídeo por via oral é absorvida primariamente e é metabolizada direto para NAD, né? E você tem então a contribuição com ele, quando você utiliza, repondo o NAD do seu corpo, né? E o NAD é uma enzima, é uma coenzima envolvida na produção de energia, reparo de DNA, regulação imune e biossíntese, né? Então quando você pensa em, ciclo do ácido carboxílico, você precisa do NAD, né? Do NAD para virar NADH, que depois na cadeia de transporte de elétrons você vai refazer o ATP, mas nesse caminho metabólico você faz o ácido glutâmico, né?
Do aspartame você faz a prolina, que é fundamental para o colágeno. Você faz no citoplasma a cisteína, que é fundamental para fazer a queratina, né? Você faz energia para o metabolismo. Você faz um monte de moléculas. Da ornitina, que produz no ciclo da ureia, você faz a espermidina, que é fundamental, também estimula o crescimento do cabelo também, né? Então você tem esse benefício, né, de aumentar o NAD. E aumentar o NAD, ele desacelera o envelhecimento, melhora o estresse, diminui doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas. Então, administrar o NMN tem sido benéfico, tem estudos mostrando esse dado, né? E é tido como uma intervenção anti-envelhecimento. Então, o NMN, nicotinamida monocleotídeo, é um geroprotetor. E quando você aplica na pele, os estudos mostram o efeito, né, na elasticidade, na hidratação e reduz o dano pelo ultravioleta. Então tem sido relatado já estudos mostrando esse efeito, mas ainda não tem estudos no cabelo, ou estudos que tem são limitados. Então o que eles fizeram? Selecionaram meninas de origem japonesa de 40 a 50 anos, né? Com certas preocupações em relação ao cabelo, por exemplo, cabelo fino, elasticidade, perda de brilho, né? Então eles foram selecionados numa clínica no Japão e foram incluídos, né? Lógico que eles eliminaram vários problemas, né? Exclusão como desordem do sono, condições psiquiátricas como depressão, né? Ou pessoas que já haviam consumindo a vitamina B3 qualquer forma, nicotinamida monocleotídeo, nicotinamida ribosídeo, niacina. Então eles fizeram a seleção de pacientes, né? E fizeram o 500 mg de NMN nos pacientes, né? Foi um trabalho de 12 semanas, então foram 12 comprimidos, então curtinho, né? E eles fizeram a avaliação, eles fizeram NMN obtido por fermentação. E os pacientes tomaram pela manhã, ali no café da manhã ou antes do almoço, naquele intervalo pela manhã, né? E eles tiveram visitas pré-suplementação, 2 visitas, pós-suplementação, 2 visitas também, né? E eles avaliaram, né, o cabelo pelo Tricoscan. Também fizeram uma avaliação subjetiva, uma análise, e também avaliaram a metabolômica do cabelo. O dado de metabolômica do cabelo não foi publicado nesse artigo, provavelmente vai ser em outro artigo, né? E o que eles fizeram? Então, se você olhar o gráfico, você note que eles fizeram a ingestão do NMN, pré-suplementação 2 visitas, né, 9 de setembro e 12 de setembro, e pós-suplementação 2 de dezembro e 5 de dezembro. O interessante disso tudo é que o estudo, né, avaliou e fez a coleta do cabelo após você dar uma raspadinha, né, chamam de shaving, né, como você faz com a barba. Por que isso, né? Quando você vê estudo mostrando o cabelo, aquele cabelão comprido, né, um suplemento que se destina ao crescimento do cabelo ou a nutrir realmente o cabelo, ele começa a funcionar pelo folículo piloso, ali pela base, né? Então, quando você vê, né, um suplemento durante um mês para um paciente, você só vai ver o benefício no primeiro 1 centímetro que cresceu. Por quê? Porque o cabelo cresce 1 centímetro em média por mês, né? Então, para você ter um resultado no cabelo todo, né? Então, vamos supor, seu cabelo tem em média lá 15 centímetros, por exemplo. Você vai demorar 15 meses para ver o resultado lá no final do cabelo, ou seja, demora o resultado do cabelo. Não adianta você falar, eu quero começar a tomar hoje e amanhã eu quero ficar bem. Não funciona desse jeito, né? Então, quando você for pensar em cabelo, você pensa assim, eu vou melhorar 1 centímetro por mês do meu cabelo. Eu sempre brinquei com os meus colegas que são da área, né, de desenvolvimento de produtos para cabelo, que eles são como se fossem maquiadores de cadáver, né? Então, quando você usa um produto que melhora, né, o cabelo, aquele cabelão depois de 1 centímetro, então você vê aquele pessoal com a mecha, mostrando a mecha e tudo mais, aquele é um produto que reagiu com a queratina do cabelo, ou que depositou no cabelo e trouxe aquele benefício. Por exemplo, alguns produtos reagiram com o enxofre, reteram água, eles usam silicone para aumentar o brilho. Então existem várias intervenções, né? Então, quando você usa o produto via oral, né, isso você tem que ter sempre isso em mente. Os melhores trabalhos são aqueles que fazem a raspagem e avaliam aquele cabelo que nasceu.
exatamente para ver também a densidade, a espessura, né? Para ver a flexibilidade. Depois de algumas semanas dá para ver. E você tem lá 1 centímetro de cabelo para trabalhar depois de um mês, né? Então você não pode tomar um produto e falar assim: ah, meu cabelão vai ficar bonito daqui um mês. Não, não vai. Ele vai, daqui um mês, 1 centímetro vai ficar legal, né? E o cabelo, ele tem aquelas fases do cabelo, né? Tem a fase anágena, que é onde o cabelo está crescendo. Tem a fase atenógena, que é o cabelo que não cresce. Tem a fase de velos, que ele tem um diâmetro mais fino, ou seja, ele é quase invisível. É quando você acha que você teve a queda de cabelo, mas não teve, você não teve, o velos está lá, e tem o cabelo terminal, né? Então você tem vários tipos de cabelo. E o que acontece então, né? Eles pegaram e administraram, né, esse nicotinamida mononucleotídeo, e após a suplementação eles avaliaram aquele 1 centímetro do cabelo. E o que eles notaram? Eles foram lá avaliar o cabelo, a densidade do cabelo, a quantidade de velos, né? O cabelo na fase anágena, o cabelo na fase terminal, a densidade de velos, após raspar, né? E eles notaram que após a suplementação, né, a densidade do cabelo, ela não sofria uma alteração grande, pelo contrário, até diminuía, mas você tinha menos velos e você tinha menos cabelo na fase terminal, e por outro lado você tinha mais cabelo na fase anágena. Olha só, na verdade ele mudou a fase do cabelo, né? Então ele induziu o ciclo do cabelo na fase anágena, e ele teve também o aumento do crescimento e a densidade do velos, né? E no final do estudo ele aumentou a densidade do cabelo, ou seja, a densidade após você fazer o que chama de corte, né? Aqui você tem a imagem, a parte de cima é uma imagem aqui com essa densidade de cabelo baixa após cortar, 0 no A, B é o placebo 3 dias, e o A e o C é o 0 após cortar, e o D é após suplemento 3 dias, né? Você vê que cresceu um pouquinho mesmo, crescer pouquinho mesmo, 3 dias daria 1/10 de centímetro, né? E cresce um pouquinho mesmo, mas você note uma diferença, né, entre o placebo e o suplemento de nicotinamida mononucleotídeo. E aqui você tem um dado interessantíssimo, que eles fizeram uma microfotografia do cabelo, né? Geralmente essa tipo de fotografia a gente consegue por microscopia eletrônica. Mas olha que legal, né? As escamas do cabelo estavam melhor distribuídas, né? E assim, mas o que aconteceu, né? Quando você tem uma escama melhor distribuída, pensa assim, né? Se o seu cabelo está muito descamado, com as escamas não posicionadas, ele vai refletir a luz para diferentes áreas, para diferentes regiões, né? É como se tivesse vários espelhinhos e eles estivessem em posições diferentes. Então, refletindo o cabelo para várias direções, ele dá uma impressão, né, que o cabelo é fosco, que ele é opaco, né? Quando o cabelo reflete a luz total para uma direção só, ele dá aquele efeito de brilho. É um efeito que meio que engana as pessoas, né? Porque na verdade o fato de você achar que seu cabelo está fosco ou não é o posicionamento das escamas dele, né? E aí você vê aqui que a nicotinamida mononucleotídeo melhorou o posicionamento das escamas do cabelo, a distribuição das escamas ficou mais homogênea, né? E aqui você note outra escala que eu não coloquei lá no perfil do Instagram, que é uma escala visual análoga dos indivíduos após, né, a suplementação de mononucleotídeo. Eles relataram menos fadiga, segundo eles o cabelo estava mais elástico, estava mais fácil de pentear, estava com mais brilho, e eles também tinham mais volume e diminuiu a percepção de cabelo branco, né? Esse grau é interessantíssimo, porque essa percepção de emissão de cabelo branco pode ser subjetiva, mas o paciente relatou essa melhora, né? Então dividir o cabelo ficou mais fácil, então o cabelo ficou mais fácil de ser manipulado, né? Esse é o dado interessante também, né? Por escala visual análoga, não tem como você fazer isso de forma objetiva, né? E nesse trabalho, né, houve um aumento dos metabólitos de nicotinamida mononucleotídeo, né? Sugerindo que a ingestão oral da NMN pode chegar e atingir a raiz do cabelo, gerando o NAD+, e o NAD pode atuar diretamente nos folículos pilosos, né? Ou seja, levando ao crescimento do cabelo, aumentando a produção de ATP
e aumentando o nível de aminoácidos e componentes do cabelo após ingestão da nicotina monocleotídeo, ou seja, aumenta a taxa metabólica basal, fazendo com que o cabelo que estava com seu crescimento limitado teve um crescimento melhor, né? O estudo usou meninas de origem japonesa de meia idade, controlado por placebo. Não foi estudo a nível longo, você viu que o estudo foi curto, mas para o que ele se dispôs a fazer, é um estudo curto mesmo. Estudos longos você pode até fazer, mas quando você for fazer avaliação de cabelo na mecha, demora bastante o resultado, né? E eles mostraram que havia esse efeito da suplementação oral de nicotina monocleotídeo, impactando positivamente o metabolismo energético e o metabolismo proteico nos pacientes, nos cabelos dos pacientes, promovendo o crescimento do cabelo, aumento do cabelo em fase anágena, melhorando o cabelo nas meninas de meia idade. Então o trabalho sugere que a nicotina monocleotídeo parece ter um efeito significativo, né, na saúde do cabelo e na qualidade de vida. Os pacientes relataram menos fadiga, mais exposição física, isso por avaliação que provavelmente será publicado em outro material, né? Mas realmente a nicotina monocleotídeo, em estudos em pacientes idosos, tem demonstrado o aumento de ATP só com a suplementação da nicotina monocleotídeo e a ribosídeo também. Aumenta a produção de ATP do nada. O paciente não precisa fazer mais exercício, nem precisa fazer nenhuma intervenção. Só tomar a B3 na forma da coenzima, né, pré-coenzima, nicotina ribosídeo ou monocleotídeo, traz esse efeito. Então o trabalho conclui que a nicotina monocleotídeo é um produto que seria interessante para você usar no cabelo, né, aqui em mulheres especificamente, né? Inclusive independente da avaliação hormonal, porque ele não fez avaliação dos hormônios nos pacientes. Provavelmente, depois desse estudo pioneiro, deve sair estudos com avaliação hormonal, né? E eu faço a minha sugestão pessoal do trabalho. A nicotina monocleotídeo foi usada em 500 mg, eu sugiro colocar o silício orgânico, o Bios ou o silício max. São dois produtos que eu confio e vejo estudos com ele. Um outro produto que tem demonstrado benefício de crescimento de cabelo é a espermidina, mas aí ele faz isso por aumento de células de estímulo de crescimento e diminuição da apoptose. Tem estudos mostrando esse efeito, né? É o Citurriper que você tem no mercado. Você pode usar o colágeno hidrolisado como fonte de aminoácido, mas eu gostaria também de você usasse um aminoácido contendo enxofre. Aí a N-acetilcisteína é a minha sugestão. Existe a possibilidade de você utilizar a queratina hidrolisada, tudo tem relação com o preço, né? Você tem que fazer a avaliação do valor. A forma não é uma forma que fica barata, mas é uma forma que, para quem quer investir no seu cabelo a longo prazo, lembra muito bem, cabelo, né? A curto prazo você investe com produtos que depositam no cabelo, como um condicionador e tudo mais, tratamento, né? Mas quando você quer investir no folículo piloso, né, a longo prazo, tipo aumentando a densidade, aumentando o diâmetro, melhorando a resistência, por nutrir o cabelo realmente, que é o conceito de estimular as células do folículo piloso, 1 centímetro por mês, né? Você não pode pensar em investir com uma velocidade maior do que isso. Então, o investimento na saúde do cabelo a longo, do ponto de vista crescimento e nutrição, realmente é a longo prazo. É lógico que você pode colocar outros produtos. Você tem as chatavarinas, que no último estudo que eu li, melhora o crescimento do cabelo também, né? Só que elas têm elas têm um efeito a nível hormonal, né? E é lógico, você pode pensar assim, pô, então peraí, se o meu paciente tem uma alopecia androgenética ou uma alopecia areata, eu posso acrescentar o produto para melhorar o resultado? Os estudos, pela mecanismo de ação, indicam que sim, né? Mas se você quer ter certeza absoluta, ou você testa clinicamente, ou você espera um trabalho ser publicado, né? Então essa seria a minha sugestão, esse é o trabalho, a forma como eu vejo esse trabalho de nicotina mononucleotídeo e crescimento de cabelo. Meninas e meninos, obrigado pela atenção, beijão para vocês, tchau, tchau.